Nesse vídeo eu vou explicar para vocês as principais diferenças que existem entre portas de correio suspensas e apoiadas, para que você saiba explicar para o seu cliente as vantagens e desvantagens de cada sistema. Bora lá? Sejam bem-vindos a D3 Decor, eu me chamo Levi Gomes, eu sou instrutor aqui na D3. Se você não conhece a D3 Decor, então está na hora de você acessar a nossa página na descrição desse vídeo. A D3 Decor é a empresa mais comprometida a trazer conteúdos, treinamentos e soluções de qualidade para robistas, projetistas, marceneiros, arquitetos, designers e principalmente para empreendedores. Acesse d3decor.com.br e aprenda com quem não para de crescer e de evoluir. Beleza, pessoal? Como eu falei para vocês nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre as diferenças que existem entre portas de correio suspensas e apoiadas. Mas antes da gente começar a falar nesse assunto, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações para que você possa ficar ligado em todas as novidades. E não deixe também de dar o seu like, isso é muito importante para que esse conteúdo continue alcançando o maior número de pessoas e continue ajudando elas assim como ajuda você, beleza? Maravilha, então vamos dar início ao nosso conteúdo. Vamos lá para dentro do SketchUp, que eu separei aqui duas caixarias para vocês. Uma para portas de correr apoiadas e a outra para portas suspensas. Então eu estou usando aqui nesse projeto para a gente entender o SketchUp juntamente com o HelloMob, que eu já venho utilizando aqui em alguns dos nossos vídeos, tá? Maravilha! Então eu apliquei aqui o material só para ficar bonitinho, para a gente poder trabalhar aqui e ficar bem bacana. E eu vou falar então primeiro aqui dessas caixarias, tá? Quais são as grandes diferenças das caixarias da porta de correr apoiada e suspensa? Existe um gasto maior de material para produzir essa caixaria? Muito pouca diferença, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui eu estou utilizando dois modelos padrão, tá? Eu estou utilizando dois modelos padrão com tamponamento. Então essas caixarias, elas não são caixarias simples. Elas são caixarias que trazem um nível de acabamento maior, tá? Então você consegue fazer portas de correr, caixarias com uma caixaria bem mais simples, sem tamponamento. Aqui eu estou utilizando um modelo padrão de acabamento um pouco mais elevado, tá? Beleza. Então, levando isso em consideração, quais são algumas características aqui desse sistema? Primeiro, reparem que no meu tamponamento, tá? A minha base, ó, o meu rodapé, ele fica avançado aqui na frente, tá vendo? Ele tem até duas peças, que é uma apenas para fazer acabamento, esconder todas as fixações do rodapé, e ela fica aqui para fora. Por quê? Porque nesse espaço que nós estamos vendo aqui, ó, que eu vou até marcar com a trena, ó, tá vendo? Tem 80 milímetros aqui de recuo, é onde vai ser fixado e alinhado o nosso trilho inferior, onde a nossa porta ela efetivamente vai ficar apoiada e vai correr de um lado para o outro. Aqui desse lado, nós temos esse tamponamento avançado em relação à caixaria, que vai servir de batente para a nossa porta. Então, a porta do canto, ela vai ficar encostada, alinhada com essa lateral de tamponamento. O mesmo acontece do outro lado. Na parte de cima, nós temos apenas esse tamponamento, que é apenas um acabamento, ele não vai até o final, tá? E ele tem a finalidade de servir para o trilho guia, que é o trilho superior da nossa caixaria. Então aqui dentro, uma outra coisa que é importante é que essa base aqui deve existir. Ah, professor, não posso eliminar essa base? Eu não recomendo eliminar ela. Por quê? Porque ela vai dar a diferença de nível entre o trilho que vai estar aqui. Então, se você botar um gaveteiro aqui, por exemplo, você não precisa aumentar muito a folga do gaveteiro em relação à base para que ele não bata no trilho, tá? Então, essa base aqui, ela vai dar esse espaçamento que a gente precisa para a gaveta abrir por cima do trilho, tá bom? Então, esse espaço aqui é para um trilho duplo, que a gente utiliza aí para portas, né? Para 2 ou 3 portas, a gente vai utilizar sempre o trilho duplo, tá ok? Então, nós temos aí essa caixaria estruturada dessa maneira. E aqui do outro lado, nós temos a estrutura para a porta de correr suspensa. Então, reparem que a caixaria interna é praticamente a mesma caixaria. Muda um pouco a sua profundidade, tá? Mas, no geral, ó,
esse tamponamento aqui, ó, ele vai seguir o mesmo, tá, ó, 660, ele vai seguir essa mesma profundidade, tá? Ele não vai mudar, tá ok? A diferença toda é que nesses 660 aqui, a gente perde 80, que é para o trilho. E aqui, nessa porta, deixa eu ver quanto que a gente está perdendo, também a gente está perdendo 80, mas esse transpasse aqui poderia ser menor. Isso vai depender do tipo de sistema que você vai utilizar. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um sistema que eu tenha um espaçamento aqui, ó, da minha porta até a primeira porta de 10 milímetros, e aí eu trabalho com uma porta de 18, mais um espaçamento de 10 e mais uma porta de 18, eu não preciso de todo esse espaçamento ali, ó. Tá vendo? Eu só preciso de cerca de 40 milímetros para fazer os acabamentos da porta, para a porta ter onde fechar e não ficar nada bizarro ali, a porta não ter um final, tá? Então aqui esses 80 não é tão necessário quanto é necessário aqui, tá? Devido à espessura, à largura do trilho duplo que você vai instalar. No mínimo aqui, essa distância, você precisaria de 70 milímetros para ficar no limite. Isso para porta de 15 e porta de 18, tá? Para uma porta de 25 milímetros, por exemplo, você já teria que botar os 80, 90 milímetros de recuo aqui mesmo, tá ok? Por conta do sistema, que é mais robusto, das espessuras de porta e o espaçamento que vai existir entre elas, tá ok? Então as diferenças são poucas, a gente percebe aqui que a gente gasta muito pouco material. Outra coisa que foi modificada aqui é a altura interna do armário. Repare que ambos têm a mesma altura, ok? Só que a caixaria interna desse armário aqui, ela precisou sofrer um ajuste. Evidentemente que se eu estou trabalhando com porta de correr suspensa, eu vou fazer essa limite da caixaria aqui praticamente indo até o teto e mantendo essa estrutura interna igual à outra. Essa caixaria aqui, teria que receber uma vista de acabamento para fazer o fechamento com teto ainda, tá? E essa aqui a gente já pode usar esse próprio recurso para essa finalidade. Então a porta suspensa, ela vai apoiar aqui por cima e vai apoiar o trilho também inferior aqui por baixo. Então o rodapé é recuado, mas ele também possui um acabamento, tá ok? Ele também possui esse acabamento aqui para esconder as fixações da montagem dessa estrutura de rodapé. Então, gasto de material, sinceramente, não vai haver. Tem aqui umas diferenças de corte, mas não vai haver nenhuma diferença significativa em produzir qualquer uma dessas duas caixarias, tá? Vamos então pegar as nossas portas para a gente entender a diferença que existe entre elas. Então vou aqui em portas de correr, que são 3 portas de correr apoiadas. Vou colocar aqui do lado para a gente poder fazer o alinhamento dela. Vamos colocá-la aqui dentro. Então, beleza. Ó, esse trilho, eu alinhei ele aqui na frente, mas dificilmente ele fica alinhado aqui na frente, tá? Ele fica, às vezes, com 10, 15 milímetros ali, dependendo do ajuste fino, tá? Então, na realidade, esses ajustes é quem vai determinar a posição dele. Se você quer entender um pouco mais sobre como isso funciona, aí eu recomendo para vocês acessarem o site da D3 Decota. Aqui na descrição desse vídeo, o nosso curso de marcenaria moderna, ele ensina como deve ser feita a instalação correta de portas de correr apoiadas, né, para que você possa fazer um ajuste correto e evitar que essa porta ela sofra demais aí a ação do tempo com o empenamento. Para essas portas precisam ficar bem verticais para que você diminua, tá, esse efeito do tempo, tá ok? Nosso curso explica bem isso. E aí, vou fazer esse ajuste aqui lateral, tá ok? Então, deixei ali um recurso só para a gente enxergar, como eu falei para vocês, ó. O nosso trilho, ele sobra uma folga atrás, sobra uma folga na frente, mas essa última porta aqui, geralmente, ela fica para frente, e essa daqui, ó, ela não fica alinhada com o trilho, tá? Então, na real, a quina dessa porta aqui, ela fica alinhada dentro dessa folga e essa porta é jogada para frente. Por isso que eu falei que o trilho fica um pouco recuado, tá? Maravilha. Então, temos aí a nossa porta. E eu vou aproveitar e vou colocar também aqui do outro lado as nossas portas suspensas.
E aí, essas portas suspensas aqui, ó, o trilho fica por trás, tá? Que é por onde a gente vai pegar. Eu vou pegar ele por aqui, ó, que eu gosto de alinhar ele pegando por aqui. E apoiando ele ali, ó, na chapa. Pronto. Ela realmente não vai até o final. Como eu falei para vocês, essa parte aqui a gente pode ir até o teto praticamente, mas também tem que levar em consideração o sistema. Alguns sistemas têm um braço que fica aqui, ó, além da porta, tá? Não ficam totalmente escondidos. E aqui embaixo nós temos o trilho inferior, que tem que fazer o ajuste aqui na altura dessa porta também, mas eu não vou me preocupar muito com esse ajuste no momento, tá? Maravilha. Então aqui a gente já percebe algumas diferenças. Primeira, acabamento, tá? Acabamento. As portas de correr suspensas, elas vão ter um nível de acabamento superior, porque a gente não tem nenhuma ferragem na parte de cima, tá? Fica totalmente escondido. A gente também não vê o rodapé desse armário, então a gente tem a impressão, tá? Olhando para esses dois armários, ó, parece que esse armário aqui é maior, mas eu estou com armários aqui com as mesmas dimensões, eu estou usando o mesmo tamanho de estrutura aqui, tá? Não estou fazendo nada de diferente, mas olhando a gente tem essa ideia de amplitude, porque essas portas, ó, elas vêm praticamente lá do chão até o teto. Então a gente tem uma beleza maior, tá? Então, em questão de design, as portas de correr suspensas, elas vão ter um acabamento e uma beleza superior. Então, se a gente aproximar aqui, ó, dessa porta, a gente fica vendo aqui os trilhos. É lógico, existe já no mercado alguns trilhos que você consegue colocar ali uma fita de borda que tenha o mesmo acabamento do seu material, mas não é a mesma coisa do que essa porta aí até o final, tá ok? Então, primeira diferença que a gente percebe aqui nítida é o acabamento, tá? Questão de ter puxadores dos dois lados ou não, isso aí pode acontecer tanto numa porta como na outra. Só que aí tem um detalhe. Portas apoiadas, nós temos aqui duas possibilidades. Se eu não trabalhar com puxador de perfil, tá? Se eu não trabalhar com puxador que pegue de fora a fora nessa porta, como nós estamos vendo aqui, se eu quiser trabalhar, por exemplo, com aquele puxador de cava, essa porta ela vai ficar muito mais suscetível ao empenamento. Por quê? É só você imaginar o nosso corpo, tá? A gente fica em pé, a gente está sustentando o nosso corpo, a gente tem que fazer esforço, a gente tem que se policiar em muitos casos para manter a postura, né? Aqui, à medida que eu vou gravando, vai passando o tempo, daqui a pouco, quando vai ver, o Levi, ó, tá curvado. É o meu próprio peso, né? A gravidade está puxando para baixo, então tá forçando e eu vou acabando me encurvando. Com as portas de correr apoiadas é a mesma coisa. Não existe porta de correr apoiada de MDF que não vai empenar. Elas vão empenar. Agora, quanto tempo isso vai levar é que a gente não sabe, mas elas vão empenar, tá? Se você trabalha com uma porta de 15 mm MDF, a tendência dela empenar é maior do que a de 18, mas ambas, até a de 25, vai empenar, tá? O perfil de alumínio ali, o puxador, ele vai ajudar a resistir. Então, quando você coloca o puxador dos dois lados, você trava ali. É como se você colocasse um suporte aqui na coluna e mantém essa porta estruturada, tá? Se você não trabalhar com o puxador nas laterais, você precisa trabalhar por trás dessa porta com desempenadores, tá? Você precisa utilizar desempenadores. Vai ser feita uma usinagem nessa porta, vai ser inserido ali um metal e você tem a possibilidade de fazer os ajustes. Então, porta de correr apoiada sempre tem que ter uma dessas duas situações, senão a sua porta vai empenar e isso vai te dar dor de cabeça futura com o seu cliente, tá ok? Então, nada de evitar. Eu sei que o sistema custa 80, 100 reais, às vezes mais, dependendo da marca, tá para cada porta. Então vamos botar aí, arredondando, são 300 reais a mais de ferragem que não fica visível, mas que é necessária, tá? A porta suspensa, ela não sofre tanto a ação do empenamento como a porta apoiada. Então a grande vantagem
da porta suspensa é essa, que é como se alguém pegasse você aqui, ó, por baixo dos braços e te levantasse. A sua tendência é o corpo ficar esticado. Se você se pendura pelos braços, a tendência é o seu corpo ficar esticado, porque o peso está puxando para baixo, só que você está pendurado lá em cima. Então aqui é a mesma coisa. Essa porta ela vai ficar pendurada e a tendência é ela se manter sempre esticada. Então a durabilidade, que é a ação de empenamento nessa porta, é quase nula. Então essa é uma grande vantagem. Qual é a grande... Por que a gente vê por que a gente vê poucos profissionais utilizando o sistema de porta suspensa? Aí tem, na realidade, muito a ver com, talvez, a falta de conhecimento que existe entre esses dois sistemas e também o custo, tá? Então, a diferença de custo, você encontra sistemas muito baratos para portas de correia apoiada e que suportam 50, 60, 80 quilos por porta, tá? Já portas de correia suspensa geralmente são mais limitadoras, tá? Por quê? Porque geralmente essas portas suspensas, elas têm um trilho, tá? Elas têm um trilho que eles são com medidas pré-definidas. Então você não consegue fazer esse armário aqui do tamanho que você quiser. Não consegue. Você precisa trabalhar dentro do padrão de trilhos que aquele sistema te oferece. Então vamos imaginar aqui uma suposição. Você tem lá o trilho de 1,5 m, um trilho de 2 metros e um trilho de 3 metros. Então você tem 3 possibilidades de tamanho para o seu mobiliário. Você não consegue fazer o seu armário com 1,80 m, você não consegue fazer o seu mobiliário. Então, lógico, não estou dizendo que é tão limitante assim. Você consegue sim ajustar, mesmo porque você tem lá no sistema de correia a possibilidade de fazer a portas mais largas ou mais estreitas. Só que a gente tem que sempre levar em consideração o limite máximo, que é o tamanho do trilho, tá ok? Então, aqui, se eu quisesse, por exemplo, aumentar esse guarda-roupa aqui, fazer portas de 1 metro, eu consigo, tá? Porque eu vou conseguir ter um rodízio que suporte o peso dessa porta e eu vou poder, até se eu quisesse emendar mais de um trilho, eu poderia fazer e isso iria funcionar. Aqui já não temos essa possibilidade, tá ok? E como eu falei para vocês, a questão também de nós termos um valor bem elevado. Então, você compra no mercado aí um sistema de rodízio para uma porta de 50 a 60 quilos a R$50. Então vamos imaginar que você gaste R$150 mais os trilhos, né? Vamos dizer que você gaste com o sistema de freio aqui, você gaste R$400 de ferragem, tá? Para fazer com fechamento suave, com essa porta apoiada. R$400 mais os desempenadores. Então aí em torno de uns R$700, tá? De ferragem. Para você colocar um sistema com soft close que suporte a mesma capacidade de carga para um armário desse tamanho aqui, o valor geralmente ele parte a partir dos R$900, R$1.000, tá? Só que são sistemas bem robustos que te entregam uma qualidade bem legal e você tem um nível de personalização muito maior, tá? Por quê? Porque você não precisa ficar preso a esse padrão de portas que nós estamos vendo aqui. Nós temos esse padrão de portas que passam, né? Elas ficam sobrepostas, uma mais à frente, uma mais atrás. Você tem portas que ficam no mesmo sentido. Nós temos os sistemas coplanares que permitem que as portas fechem no mesmo sentido e uma abra por cima da outra, dando um acesso bem legal à parte interna do mobiliário. Então, se você está atendendo um cliente que quer alto nível de acabamento, que ele quer durabilidade, que ele quer uma personalização maior, utilize o sistema de portas suspensas, tá? Porque o sistema de portas suspensas você vai encontrar esse nível de sofisticação que seu cliente talvez esteja procurando. Agora, se realmente o objetivo é economizar, tá, na montagem, no tipo de sistema, mas ainda assim ter a possibilidade de trabalhar com portas maiores sem limitação,
você vai trabalhar com as portas apoiadas, mas não deixem de trabalhar com os desempenadores. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo para que a gente possa continuar interagindo com vocês. Se tem alguma sugestão de outros conteúdos que vocês queiram ver aqui no canal, deixe nos comentários também. Também podem mandar as suas sugestões através do nosso Instagram, tá aqui também na descrição desse vídeo. Nós estamos à disposição de vocês para trazer aquele conteúdo que realmente vai beneficiá-los, tá ok? Eu vou ficando por aqui, não deixem de se inscrever no canal e de nos seguir nas redes sociais. Um abraço para vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo.